Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, como é que foi o processo de entrada dos holandeses, por que isso aconteceu, as principais mudanças causadas pelos holandeses e as consequências do fim da União Ibérica. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço para você curtir o vídeo, comentar aí embaixo, isso ajuda demais o crescimento do canal, principalmente para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. E vou pedir também para você compartilhar com seus amigos e se inscrever, tá bom? Como a gente falou no vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre a União Ibérica e que o rei da Espanha se tornou o rei de Portugal e os dois eram parte de um mesmo império. Parte da família do Filipe II, parte da família dos Habsburgos, tinham problemas com os holandeses por conta do seu processo de independência. Esse processo vai gerar uma certa desconfiança e um certo revanchismo em relação à Espanha. Então o Filipe II vai promover o fim da parceria com a Holanda e falar assim, a partir de hoje tudo aquilo que vocês construíram, tudo aquilo, cancela, agora tudo é nosso, certo? É tudo nosso e vocês têm nada que reclamar aqui. Vocês estão descontentes? Quem mandou vocês ficarem independentes, não foi? Agora vocês vão ter que arcar com as consequências. Os holandeses vão criar em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, que vai ser uma companhia de comércio, basicamente, e também para colonizar alguns territórios. A invasão de Salvador ela ocorre em maio de 1624, vai contar com uma esquadra de 26 navios e pelo menos 3.000 homens liderados pelos holandeses. Eles atacam Salvador, eles reprimem as forças que estavam em Salvador e conseguem tomar a cidade. Nisso parte do governo vai conseguir enviar mensagem para a província de Pernambuco, e de Pernambuco as forças dos colonos portugueses vão se organizar para retomar a cidade de Salvador e parte ali do entorno de Salvador dos holandeses. Em 1625, em maio de 1625, eles vão ser expulsos. Depois, os holandeses vão encontrar um cargueiro espanhol cheio de ouro e prata, e eles vão usar esse ouro e essa prata para a produção de uma nova frota, porque eles tinham conseguido os anos dourados a partir da produção de açúcar do Nordeste. E se os espanhóis não queriam manter a parceria, eles iriam tirar a plantação de açúcar dos espanhóis. Então, em 1630, eles agora com uma frota completamente renovada. Essa frota tinha 67 navios, 7.000 homens e 1.000 canhões. Os holandeses vão atacar Olinda e vão conseguir tomar Olinda. E depois vão começar a se apropriar das principais regiões, das cidades litorâneas e da parte do interior, que era onde você tinha os grandes engenhos de açúcar. Então pegando desde o sul do Maranhão até o norte da Bahia. Então todo esse pedaço ficou sob domínio holandês e isso garantiu um período aí entre 1630 e 1654, que foi o período de ocupação dos holandeses. A Companhia das Índias Ocidentais envia o Maurício de Nassau, que ele vai ser um nobre holandês para administrar a ocupação holandesa em 1637. Com a chegada do Maurício de Nassau, ele vai promover a liberdade religiosa, ele já é uma pessoa mais voltada para o humanismo, certo? Então ele vai garantir a liberdade de culto, então seja aos católicos, aos protestantes e aos judeus. Ele vai garantir a manutenção da escravidão. Também ele vai promover uma série de reformas urbanas, no sentido de organizar a cidade, criar espaços públicos. Principalmente Recife vai sofrer essas alterações urbanas propostas pelo Maurício de Nassau. E outra coisa, referente à escravização, ele vai proibir o assassinato de escravizados. E é também nesse período que você vai ter a formação de um dos quilombos mais famosos da nossa história, que é o Quilombo dos Palmares. Aproveitando a invasão holandesa, vários escravizados vão começar a fugir em massa, eles vão se refugiar na Serra da Barriga, que hoje é estado do Alagoas, e vão formar um quilombo. O que era um quilombo? Era como uma aldeia coletiva, onde todos aqueles escravizados, todos aqueles indígenas que foram para lá, conseguiam trabalhar coletivamente e poderiam sobreviver sem nenhum tipo de opressão, certo? Os quilombos muitas vezes mantinham a autonomia dos indivíduos, ou seja, a cultura, idioma, religião. E o quilombo ficou conhecido como Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que você teve. Entre 1644 e 1645, os holandeses tentam atacar o Quilombo dos Palmares, porém eles resistem
à invasão holandesa, e o Quilombo vai ser completamente destruído em 1694, quando as forças portuguesas enviam uma série de tropas para tomar o Quilombo, certo? E a destruição do seu principal líder, que era o Zumbi. Maurício de Nassau ele sai em 1644, também em parte por conta do Quilombo e da repercussão que isso teve. E o que acontece? Os substitutos do Nassau foram homens da Companhia das Índias Ocidentais, que começaram a cobrar mais impostos, começaram a emprestar dinheiro a juros para os senhores de engenho, para terem maior produção e tudo mais. E ao mesmo tempo Portugal estava pressionando a Holanda para devolver esses territórios, e a Holanda não devolvia, eles enviavam tropas e tudo mais, então estava um processo muito forte. Em 1649 ocorre a famosa Batalha dos Guararapes, onde você vai ter uma formação de batalha dos portugueses com indígenas, com libertos, com escravizados e todo esse pessoal contra os holandeses. Né? Ficou imortalizado naquele falso quadro do Victor Meirelles, a Batalha dos Guararapes. E falso não no sentido de que o quadro é falso, mas não aconteceu daquela forma. Aquele quadro tem a intenção de passar a ideia de que as pessoas se uniram contra um invasor comum, você tem uma união nacional. E esse processo, então, na prática não aconteceu dessa forma, foi mais uma luta contra os holandeses especificamente, no sentido de retomar as terras. Os holandeses vão ser finalmente expulsos em 1654, e eles literalmente abandonam os engenhos, eles destroem muitos engenhos, tem relatos de engenhos que foram destruídos, porque também a Companhia das Índias Ocidentais tinha as Antilhas, lá na América Central, nas ilhas do Caribe, que tinha uma produção de açúcar interessante para os holandeses. Então eles eliminaram a concorrência literalmente pela raiz. Em dezembro de 1640, Portugal acaba conseguindo a sua independência na chamada Guerra de Restauração, onde vai assumir o Dom João IV da dinastia de Bragança, e ele vai tentar retomar a situação econômica como estava. E uma das grandes heranças da União Ibérica vai ser justamente na colônia o fim do Tratado de Tordesilhas. Então os colonos começaram a se expandir. E a gente vai ver no próximo vídeo a questão da expansão para o interior e a atuação dos bandeirantes, certo? Como é que se expandiu o território da colônia e como é que ficou essa configuração após a independência de Portugal, certo? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aí embaixo, deixem o seu gostei e compartilhem com seus amigos, por favor. Muito obrigado e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.